Bem-vindo a mais um Escola Bíblica, é um prazer enorme estar na sua companhia. Estamos cá para mais uma aula e como professor temos mais uma vez o pastor Rui Bastos. Pastor, bem-vindo. Obrigado, Daniel. Hoje vamos dar início, como fazemos sempre, com o nosso sumário que serve de introdução à nossa aula de hoje. O que é que o pastor escolheu como introdução? Hoje nós vamos estudar um texto do livro de Apocalipse e a ideia principal que eu gostaria que nós pudéssemos ter é a ideia de temer a Deus equivale a estar disponível para lhe obedecer. Glorificar o seu nome é o resultado da obediência. Será um assunto interessante, certamente, para a nossa conversa de hoje, que tem como texto base precisamente o texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, que diz o seguinte: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Relembro que está mais uma vez este texto em Apocalipse, capítulo 14 e versículo 7. Temos aqui um texto que eu diria que, não sendo muito controverso, é um texto que pelo menos nos deixa a refletir bastante. Será que o cristão deve temer a Deus? Nós encontramos esta palavra aqui, eu diria muitas vezes também de difícil compreensão. Deus é um Deus rigoroso, um Deus autoritário, da qual os cristãos devem temer. É isso que este texto nos quer dizer. Embora na língua portuguesa a expressão temer esteja associada a receio, a medo, no contexto bíblico tem uma acepção ligeiramente diferente. Tem que ver com a disponibilidade do ser humano para obedecer a Deus e, sobretudo, a disponibilidade do ser humano para alinhar a sua vida, a sua existência, a um modelo proposto por Deus para a própria vida humana. Esta noção de juízo implica, vem logo ao nossa mente um tribunal, alguém que acusa, alguém que tenta defender, mas eu acho que não é indiferente de todos nós, quer crentes, quer não crentes, a ideia de que pode ser julgado, ou seja, que pode ser condenado. Quando nós olhamos para o texto bíblico e percebemos que há aqui uma sondagem, que Deus sabe tudo, sabe não só o que fazemos, mas sabe até aquilo que pensamos, essa ideia, para o cristão, para aquele que teme a Deus, pode ser um conforto ou algo, um motivo de preocupação? Esta é uma ideia muito interessante que propões, Daniel, porque, repara, na verdade, para muitas pessoas, a ideia de que existe um Deus que conhece tudo é assustadora. Mas, ao mesmo tempo, esta ideia também pode ser libertadora. Há vários textos na Bíblia que dizem que Deus trará à luz, ao conhecimento geral, todos os atos bons e todos os atos maus. Mas até vai mais longe. Temos relatos bíblicos de alguém que ora a Deus, sonda a Deus o meu coração. Exatamente, exatamente. Davi fala no Salmo 51. Mas aqui é interessante, nós podemos perceber que o fato de sabermos que há um Deus que é capaz de conhecer os nossos atos, mas mais do que isso, entender também as motivações que levaram aos nossos atos. Porque quantas vezes não aconteceu comigo, provavelmente contigo também, quantas vezes nós somos levados a fazer uma determinada coisa com excelentes intenções, mas por alguma razão resulta errado, não é? Isto acontecia muito quando éramos crianças e acho que como adultos mesmo também, de vez em quando temos estes deslizes, estes percalços, não é? Tentamos ajudar alguém, mas acabamos por magoar ou machucar ou fazer alguma coisa mais errada ainda. Na verdade, o que acontece é, sabendo que Deus conhece todas as nossas motivações, isto é efetivamente libertador. Mas há aqui uma outra questão que é muito importante e nós não podemos esquecer, é que a nossa obediência a Deus resulta sobretudo em glória. E aqui, em glória ao nome de Deus. E aqui referiria de uma forma especial um texto que todos nós certamente conhecemos, que é o que se encontra em Mateus no capítulo 5, no verso 16, quando Jesus disse aos seus discípulos o seguinte: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Há uma ideia interessante. É que quando Deus fala da sua glória, uma das noções mais profundas na Bíblia em relação à glória de Deus tem que ver não necessariamente com a luz, com o poder que emana da presença divina, mas com a manifestação da sua misericórdia.
Nós não vamos ter tempo para falar sobre isto agora, mas talvez aqueles que nos acompanham possam dar uma olhada em Êxodo 33, nos versos 18 e 19, quando ali Moisés tem uma rápida conversa com Deus, ou tem um breve diálogo com Deus, pedindo-lhe para que lhe mostre a sua glória. E Deus vai dizer: eu farei passar diante de ti toda a minha bondade ou toda a minha misericórdia, levando a compreender que Deus entende a sua glória não necessariamente como a emanação do seu poder, da sua presença, mas como sendo justamente o seu caráter misericordioso. Ora, quando vemos Jesus dizer o que disse em Mateus capítulo 5, verso 16, percebemos que quando as nossas boas obras, as nossas boas ações manifestam a glória de Deus, quer dizer que quando, como cristão, tu e eu, Daniel, vivemos uma vida em sintonia com o modelo que Deus deixou para nós, o que estamos a fazer é mostrar ao mundo quão glorioso ou quão misericordioso Deus é. Esta é a ideia interessante. O que é fantástico. Quando olhamos para esta noção de juízo bíblica, temos também uma outra realidade igualmente bíblica, de que é o próprio Jesus que é o nosso juiz. Quando a experiência do Evangelho é nós termos uma comunhão íntima e diária de amizade e de proximidade com Jesus, se eu tivesse que ser julgado por alguma coisa aqui na Terra, eu gostava muito que o juiz pudesse ser meu amigo. Não para me favorecer por eu ser seu amigo, mas porque ele me conhecia, o âmago do meu ser, conhece as minhas intenções, conhece tudo aquilo que eu sou e quando vai julgar, não vai julgar de uma forma fria. E nós temos esta certeza de que é o próprio Jesus, numa das suas funções, que nos vai julgar. É verdade. Que bom é ter um amigo como este para nos julgar, não é? É uma grande segurança e tranquilidade que isto nos traz, não é? Sendo que o relato bíblico também nos apresenta Jesus de um outro lugar, que é também como nosso advogado. Eu pergunto-lhe diretamente, pastor, isto não é um bocado paradoxo? Ele ao mesmo tempo é o nosso juiz e ao mesmo tempo é o nosso advogado de defesa. Como é que isto funciona? Na verdade, nós vamos ver este assunto no próximo programa, não é? Iremos contrastar estas duas ideias no próximo programa e elas são de uma beleza e de uma elegância impressionante. Entretanto, neste momento, aquilo que penso que seja a grande ideia com a qual devemos ficar é que nós, como cristãos, nesta perspectiva do juízo e da necessidade que temos de comparecer diante do juízo, devemos ter um senso de responsabilidade muito grande em relação ao caráter misericordioso que nós podemos manifestar aos outros através do nosso viver. Quando eu sou um cristão bondoso, quando eu vivo de uma forma digna à semelhança do que Jesus viveu, isto de alguma forma falará ao mundo a respeito do Deus bondoso, misericordioso e generoso que Ele é. Estamos mesmo a chegar ao final. Qual é a aplicação prática que nos traz hoje, pastor? Prezado amigo, o mundo em que vivemos é muitas vezes marcado por grandes desilusões. As pessoas hoje não acreditam mais nos bancos, têm grande dificuldade de acreditar nas promessas dos políticos. As empresas, as grandes corporações, muitos duvidam das promoções, porque sabemos que não existem almoços grátis. Mas neste mundo em que parece que a falsidade e que o engano prevalece, é necessário que existam cristãos, como você e eu, que estejamos dispostos a viver com honestidade o amor de Cristo na nossa vida. E, em termos práticos, aquilo que Deus espera de cada um de nós, de si e de mim, querido amigo, é que possamos mostrar que o amor existe e que o amor de Deus é real neste mundo. Que Deus o abençoe, que o ajude a ter a fé suficiente para viver à altura daquilo que o Evangelho nos ensina. Chegamos ao fim de mais um Escola Bíblica. Foi um prazer enorme estar na sua companhia. Marcamos encontro amanhã, no mesmo horário. Mas quero relembrar que, para si que nos está a ouvir na Rádio RCS, que também pode acompanhar em direto, a cores e ao vivo, como costumo dizer, através das câmaras da optv.pt, no canal, precisamente no Facebook deste canal e também no canal do Facebook da própria rádio. Despedimos-nos então com a promessa de estarmos de volta amanhã, se for essa a vontade de Deus.